sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi Jesus ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Eu gostaria de convidar a você a dar uma salva de palmas por esta palavra. O profeta Isaías nunca imaginaria na vida que o libertar-se da situação que ele vivia até o ano da morte do rei Uzias, uma situação que prendia-lhe a língua ao céu da boca, uma situação que não permitia que ele, sendo um grande profeta como era, Isaías não se tornou um profeta na morte do rei Uzias, não, ele era um grande profeta. As profecias de Isaías do capítulo 1 até o capítulo 5 são irrecusáveis. Todas se cumpriram literalmente. Mas algo aconteceu no ano da morte do rei Uzias. Isso me trouxe um cataclismo. Isso me trouxe uma perturbação. Porque quer dizer então que a profecia bem profetizada não traz a tradução da expressão total daquilo que Deus quer falar conosco, daquilo que Deus quer nos usar. O âmago da nossa alma vai nos conduzir a poços profundos e que não permitirá que a luz de Deus brilhe sobre as revelações que Ele quer nos dar. O evangelista João teve que ser levado para a ilha de Patmos, teve que ser deixado só fora do métier da direção de 7 grandes igrejas da Ásia, para que lá ele pudesse enxergar claramente as falhas do seu ministério. É interessante que muitas vezes Deus vai nos colocar em calabouços profundos, assim como Deus colocou José, para que nós possamos enxergar no futuro, estando ainda no calabouço, para que nós possamos enxergar a magnitude, a grandeza daquilo que Deus quer nos levar. Fugir da profundidade das prisões de Deus só vai causar uma coisa para nós: não permitirá que a revelação da luz de Deus caia sobre a clareza daquilo que Ele quer nos demonstrar. Eu espero que você entenda esse preâmbulo, essa introdução, esse início, porque o que Deus fez com Cristo, a Bíblia diz que Ele foi mudo para passar por tudo o que passou. E tem um segredo nessa mudez. O segredo dessa mudez é justamente o conhecer o caminho que ele iria passar, o caminho que ele percorreria, porque ninguém passa
sem medo, por um caminho que não conhece. Cristo sabia perfeitamente o que sucederia. Essa palavra foi escrita 750 anos antes de Cristo nascer. E aqui está dizendo o caminho perfeito que ele iria passar. Está dizendo tudo o que ocorreria. E principalmente o texto que diz: todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Ele sabia que quem estava fazendo aquilo com ele não eram os homens, era o próprio Deus que estava fazendo aquilo com ele. E ele sabia disso, que o pai que corrige, corrige porque ama. E por intermédio dele, Deus estava corrigindo a humanidade. Desde Adão até o último ser vivo, Deus estava trazendo tudo sobre a vida dele. E ele sabia disso, porque está escrito aqui que quando der ele a sua alma como oferta, então ele sabia que a frase que ele disse: Pai, a ti entrego o meu espírito, ele sabia plenamente que depois desta frase, o que vem? Dizia assim, depois desta frase dizia: verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Cristo sabia que ele iria ressuscitar. Se ele cumprisse tudo o que ele tinha que cumprir, ele já sabia: eu vou ver a prolongação dos meus dias e eu vou ver a minha posteridade. Você sabe o que é posteridade? Herança. Então ele sabia. Você sabe por que nós sofremos? Porque nós não conhecemos a palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos levar por caminhos de conhecimento. Então, quando a dificuldade chegar, eu já sei o que vai acontecer. Quando a enfermidade chegar, eu já sei o que vai acontecer. Quando a porta de emprego fechar, eu já sei o que vai acontecer. Por quê? Porque eu estou firmado na palavra. É isso. Então Cristo sabia. Não, mas ele sabia porque ele era filho de Deus, mas ele é homem. Olha o que Jó disse para Deus: o Senhor pode mandar quantas pessoas o Senhor quiser para falar comigo, eu vou debater com elas, eu vou abrir a boca mesmo. Pode mandar Elifaz, Abiú, Eliúde, pode mandar todo mundo. E tem mais, viu Deus? Porque o Senhor não é homem de carne como eu sou. Então o Senhor pode até saber espiritualmente o que eu estou passando, mas a minha carne, o Senhor não tem. Envia-me alguém que tenha carne como eu tenho, para que, sentindo o que eu sinto, seja meu juiz junto e perante a ti. Se não, Deus, eu estou sentindo o que o Senhor não está sentindo. E Deus olha para Jó de lá de cima e diz assim: infeliz, descobriu a revelação. Mas aí, o que acontece? Do mesmo jeito que Deus disse para Daniel: não é para o teu tempo. Então eles, hebreus, não viveram a promessa. A promessa era de alguém que seria carne e que sofreria o que eu sofro, que sentiria o que eu sinto, que passaria dores como eu passo. Então, quando eu tenho dor na minha coluna, eu olho para Jesus, ele diz assim: eu já sei o que é isso. Você tem uma dor pequenininha na coluna, eu tomei chicotadas de azorrague nas minhas costas. Quando as pontas de ferro e bolas de aço batiam na minha carne, elas ainda assim estavam imersionadas em sangue de animais mortos, para que a infecção fosse instantânea, Gilson. Quando o chicote entrava na minha carne, era puxado pelo algoz, a minha carne explodia em sangue para fora. Gilson, eu acho que eu sei qual é a dor que você está passando. Eu não tive medicamentos, eu não tive médicos. Sabe por quê, Gilson? Porque eu quero dizer para você
tudo vai passar. Vai firme, Gilson. Continua, Gilson, porque um dia você verá a sua posteridade e os seus dias, Gilson, serão prolongados. Nenhuma dor e nenhuma lágrima mais você vai sofrer. Ele está dizendo, Isaías, e a vontade do Senhor prosperará nas minhas mãos. A vontade do Senhor prosperou nas mãos de Cristo. Se eu estiver enxertado nele, a vontade do Senhor vai prosperar nas minhas mãos. É por isso que a Bíblia diz, desde o livro de Deuteronômio, aonde você colocar a palma das suas mãos vai prosperar. Aonde você colocar a planta dos seus pés, eu vou dar por posse espiritual. Por quê? Porque se eu seguir aquilo que Cristo seguiu, eu verei o prolongamento dos meus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas minhas mãos. É Bíblia, desculpa, irmãos, é Bíblia. Se você puder pregar conta, me ajuda a não doer. Porque talvez você não saiba o quanto dói pregar a verdade para quem não acredita. Talvez a maior dor dos apóstolos era pregar a verdade para quem não acredita. Eu senti, o pastor Jesus sentindo esta dor ontem, quando eu estava pregando para alguém e fiz o apelo para a pessoa, e a pessoa disse, eu não quero Jesus. Eu vi o pastor Jesus atrás de mim, incomodado, virando para um lado para o outro. Quando a pessoa foi embora, ele falou assim, eu não acredito. E aí sabe o que acontece hoje? Liga, pedindo para que vá fazer visita para a esposa. Ontem Deus queria dar o livramento. Ontem Deus queria bater a palma no céu, dizendo mais uma alma se converteu. Mas aí você vê que as pessoas não querem se render. Mas para aquele que quiser, Jesus já fez o trabalho completo. Tudo está consumado. Repete comigo e diga assim, diga telestai. Repete comigo, diga forte, diga telestai. Está consumado. Telestai. Feche a sua mão e dê um murro para baixo e diga telestai. Diga telestai. Diga para o diabo ouvir, diabo, está consumado. Deus. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Quando a gente vê Jesus pregando, as pessoas se convertendo. Quando a gente vê Jesus orando e as pessoas sendo curadas. Quando a gente vê Jesus proclamando libertação de demônios e os demônios saindo e as pessoas sendo libertas, a gente pensa que simplesmente as coisas continuavam normais no corpo físico de Jesus. Eu não sei se você está entendendo que esse corpo físico é aquele que deveria estar perfeito no dia da entrega. Então, desde que ele é batizado nas águas e ele levanta das águas, e do céu se ouve uma voz: este é o meu filho, em quem eu me comprazo. Então Deus não começou a se agradar quando Jesus batizou. Ele diz assim: eu já me comprazo nele, e nesse gesto eu continuo me agradando. Então Deus ele não deu nenhuma proteção extraordinária para Jesus. A única coisa que Jesus fez a partir daquele dia foi dizer para Satanás: cheguei na área. E eu acho que é isso que você precisa se convencer a respeito de Jesus na sua vida. É isso que você precisa se convencer a respeito de Jesus nos seus negócios. É isso que você precisa se convencer a respeito de Jesus na sua casa.
Você tem que chegar na sua casa, no seu negócio, no seu casamento, na sua vida, e você tem que dizer assim: diabo, a partir de hoje, eu vou dizer a você, uma palavra foi cravada no meu conhecimento, e a partir de hoje, eu dei lugar no meu conhecimento para que essa palavra fizesse o efeito para o qual ela foi enviada. Então essa palavra que eu ouvi hoje, ela não vai voltar para o céu vazia. Ela já fez o efeito. E eu quero dizer uma coisa para você. A partir de hoje, Jesus não chegou só na área física da casa, mas Ele chegou para tomar conta completa da minha vida. É isso que você tem que dizer para Satanás. E seja lá quem for, que for mensageiro dele, vai começar a bater de frente e cair duro. Vai encontrar dificuldades reais, porque aonde Jesus chegava, os espíritos malignos se prostravam, eles debatiam, eles saíam, as pessoas eram curadas. Então eu estou profetizando de olhos abertos, dizendo para você: esse demônio vai cair por terra hoje, e é no nome de Jesus Cristo. Talvez você não saiba o que acontecia no corpo físico de Jesus. Quando você resolve dar lugar a Deus, a sua carne sofre. Porque a sua carne, ela tem desejos humanos, carnais e mundanos. Naturalmente. E esta guerra é uma guerra diária. Então, quando você se prepara para encontrar com esta guerra, não sei se alguém aqui já fez ou faz lutas marciais. Quem? Deixa eu ver. 1, quem mais? 2, já fez. 3, 4, 5, 6. Não sei se vocês entendem que quando nós vamos fazer um kata, por exemplo, no karatê, não existe posição de mais rigidez do que a demonstração do kata. O que é a demonstração do kata? É quando os golpes começam a ser demonstrados na sua dureza, como que você estivesse sendo atacado, e você defendendo e atacando com toda rigidez. Tanto é que existe o tal do estalar do kimono. O estalar do kimono parece 2 tábuas de madeira batendo, mas é o estalar do próprio tecido no tecido, e muitas vezes contra o próprio corpo, dos movimentos rápidos e bruscos que se faz para poder defender e atacar. E isso não existe ninguém na sua frente. Esse é o reino espiritual. Nós nos preparamos com toda a força espiritual quando nós ficamos sabendo que vamos nos deparar com um principado, vamos nos deparar com um demônio. Quando Jesus desce do Monte Tabor, Monte da Transfiguração, preguei isso alguns dias atrás. Ele desce e ele vê aquela muvuca. Os 9 discípulos não conseguiram expulsar daquele demônio. Os filhos de Sebas apanharam de um demônio. Nós vemos Marcos, o jovem Marcos, sair correndo nu, enrolado numa toalha, por causa de manifestações demoníacas. E nós vemos quando Jesus chegava, os demônios já se prostravam. A guerra já estava vencida. Então imagine como estava o corpo de Jesus espiritualmente, para quando ele chegar num lugar, uma barreira, ser levantada diante dos demônios. Ali tinha uma legião em Gadara, e essa legião se prostrara uma só vez. 6.000 demônios se prostrarem a uma só vez diante dele e dizer: o que é que você quer conosco, ó Filho do Deus Altíssimo? Então as pessoas enxergavam alguém que não tinha beleza, não tinha aparência, ninguém via formosura nele, mas os demônios sabiam quem era ele.
Não importa nós mostrarmos as coisas belas para a humanidade e não podermos representar quem é Jesus no reino do Espírito. É melhor não termos elogio ou roupas bonitas no reino físico mundial, mas termos a armadura de Deus nas nossas vidas para enfrentar principados e potestades nas regiões celestiais. A Bíblia diz: ele verá o fruto penoso do trabalho da sua alma. Era penoso para Cristo. Muitas pessoas pensam que o trabalho que Cristo fez foi na cruz. Você está enganado. O trabalho de Cristo começou desde o ventre dele. Quando João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre de Isabel, quando Maria chega grávida de Jesus na presença de Isabel, quando ela chega na presença de Isabel, João Batista começa a virar dentro do ventre de Isabel, foi cheio do Espírito Santo. Jesus, ainda feto, já fazia a obra de Deus para a glória de Deus. Você que pensa que a obra de Jesus começou na cruz do Calvário. Natanael fica sabendo disso. Natanael fica sabendo que ele é contemporâneo de Jesus. Pensava que era de outra nação. A mãe dele tinha mentido para ele. Natanael vai encontrar com Filipe. Filipe diz para Natanael: nós encontramos o Messias. E ele diz assim: de onde é que veio esse Messias? O Messias veio de Nazaré. E pode lá ver alguma coisa boa de Nazaré, rapaz? Vem e vê. Filipe vira as costas para Natanael, um amigo de infância. O cara diz: mano, o cara mudou. Ele foi embora. De longe, Natanael começa a observar aonde é que Filipe vai. Filipe se assenta bem pertinho de Jesus e Jesus está pregando para a multidão. Natanael chega depois, se coloca debaixo de uma figueira, assim como os bons israelitas gostam de fazer. Fica debaixo de uma figueira na sombra, sol de 40 graus, ali tranquilo. Jesus, da onde ele está pregando, olha para a cara de Natanael e diz assim: eis aí um judeu em quem não há nenhum dolo e nenhuma mentira. Natanael olha para a cara dele e diz assim: de onde é que você me conhece? Aí Jesus diz: ô Natanael, antes de você estar debaixo da figueira eu te vi. Aí Natanael corre, se prostra diante dele e chama Jesus de Rabi. Quando Jesus recebe esse elogio desenfreado, porque elogiar Jesus sem conhecer é a mesma coisa que jogar palavras ao vento. Quando você diz: ó adorado, ó Pai, e se ele não for adorado e não for Pai, é jogar palavras ao vento. O céu não recebe mentiras. Então Natanael se prostra e chama de Rabi. Aí Jesus retorna para ele e diz assim: porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, você me chama de mestre? Coisas ainda maiores do que essa você verá. Por que Jesus está dizendo coisas ainda maiores do que essa você verá? Porque Jesus tinha uma promessa. A promessa do Pai era: se você me servir, você vai ver a sua posteridade. E ele está dizendo para Natanael, segundo aquilo que me foi falado por Isaías 750 anos atrás: se você acreditar em mim, você verá coisas ainda maiores. Quais são as coisas maiores? Você vai viver eternamente, você vai viver na glória, você vai viver junto com Deus, você vai viver com o Rei, você vai viver coisas maiores. Mas o grande problema, e ele se prostrou, porque ele estava debaixo de uma figueira que não era brava. Ele estava debaixo de uma figueira que tinha flores e frutos. Mas aí Jesus chega para ele e diz assim: quando você estava debaixo do sicômoro, eu te vi. Aí foi que pegou o cara. Por quê? Porque sicômoro é uma figueira brava. A figueira brava não cresce a copa mais do que 30 centímetros do chão. Como é que um homem de 1,70 m de altura vai estar debaixo de uma figueira que a copa tem 70 centímetros do chão? Por que ele se prostrou? A mãe de Natanael disse: cara, eu menti para você, você é contemporâneo de Jesus. Eu tive medo, porque você escapou da morte, que Jesus também escapou. Jesus escapou e foi para o Egito. Você deveria ter morrido com todas as crianças de 2 anos de idade. Mas quando eu ouvi os soldados entrando na cidade, eu peguei um chumaço de lã de ovelha, coloquei na tua boca, enrolei você num cobertor e joguei você debaixo de um sicômoro.
Aí chega Jesus e diz para ele: quando você estava debaixo do sicômoro eu te vi. Só que quando ele estava debaixo do sicômoro, Jesus tinha 2 anos de idade. Jesus estava lá no Egito, mas ele já estava trabalhando para o Senhor. Você está achando que o trabalho de Jesus na cruz foi importante? Não vá atrás da Globo achando que Jesus ressuscitava pardais. Não. O que eu quero dizer para você é que o trabalho de Jesus foi muito maior do que esse. Jesus ainda enrolado num cobertor, ao ser apresentado no templo, ele vai passando e um cego diz para ele assim: esse aí é o Messias, me dá ele aqui. O cego diz: esse aí é o Messias, me dá ele aqui. O cego se levanta ele para cima e diz: graças a Deus, porque os meus olhos viram o Messias. Você sabe o que Jesus fez enrolado num cobertor? Curou os olhos de um cego, sem mesmo pronunciar uma palavra. E você está negando trabalhar para Jesus com esses 30 anos que você tem, com esses 40 anos que você tem, com essa saúde que você tem. Vou terminar. Chega. Mais do que isso, você vai vomitar. Come, depois vomita. Não adianta. É melhor ruminar e ficar com a verdade. Aí no verso 12. Tem o verso 12 aí? Tem? Tem. Verso 12. Obrigado, Paulo. Porque Jesus fez tudo. Ele tinha uma promessa: eu te darei a parte de muitos, e com os poderosos você vai repartir o despojo. Para quem diz que Jesus morreu pobre, está correto, ele morreu pobre. Mas não interessa ser rico nesta vida. O que interessa é receber a parte de muitos na eternidade. É ter despojos repartidos. E esses despojos, sabe de onde é? Da terra. É aquilo que sobrar da terra, depois de Apocalipse, capítulo 19. Quando tudo vai ser destruído, mas ninguém fala da riqueza que vai ficar. Tudo foi destruído, todo mundo morreu, mas e a riqueza que ficou? E o ouro que ficou na terra? Quem sobreviver ao Armagedon e passar por isso, será chamado de poderoso. Porque tudo o que ficou vai ter que ser despendido como despojo e riqueza para quem ficou. Mas e nós, a igreja? A maior riqueza está lá. Não está aqui. A Bíblia diz que a riqueza daqui, a traça e a ferrugem corrói. Mas e a de lá? É intocável. Então nós, quando descermos aqui, ó que lindo, vamos olhar para toda essa riqueza e vamos compará-la com a riqueza que nós temos lá. E aí você vai dizer: feliz com tão pouco, é? Mal sabem eles o que nós temos lá. Quando eles olharem para o nosso corpo glorificado e vermos a gente passando pelas paredes, passando pelos vidros, ver a gente passando, viajando de um lugar para outro, não abrir e fechar de olho, porque é assim que nós vamos nos movimentar, assim como Cristo se movimentava. Eles vão dizer assim: nossa, como eu queria ser que nem eles. Aí a riqueza deles vai começar a se tornar a menor, pelo sonho de se tornar igual. Mas eles só vão passar para a eternidade glorificada se eles vencerem agora 1000 anos sem pecado. 1000 anos sem pecado. A gente não aguenta ficar um dia.
Imagina você ter que ficar 1000 anos sem pecar. A nossa luta contra a carne, contra a sangue, com o Espírito Santo, orando, jejuando. Tem gente que entra em jejum, quando chega no fim do jejum, abre a geladeira e come a gelatina e fala: ih! Olha, aqui diz assim: ele ficará satisfeito. E depois diz: por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e dividirei os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte. Ele foi contado com os transgressores, um ladrão de um lado ou do outro, contudo sobre si ele carregou o pecado de muitos. O que quis dizer Jesus? O que quis dizer Deus a respeito de Jesus? Ele teve uma morte com significado. A morte dele significou alguma coisa. Nós tivemos aqui no Sempre um pastor chamado Ney, juntamente com a sua filha. Eu fui fazer o velório da Nete, a mãe dela, a esposa dele. Eu ganhei essas almas para Jesus há 35 anos atrás. E eles moram do outro lado de São Paulo. O Ney é ourives. Tem uma empresa que trabalha com peças maravilhosas. Ele é uma pessoa muito bem de vida. Mas desde que, há 35 anos atrás, desde que perdemos o contato, eles não conseguiram parar em lugar nenhum mais. E um dia chega a notícia de que a Nete está com câncer. Aí depois chega a notícia de que a Nete morreu. Aí depois chega a notícia que a Vanessa, que veio aqui, está com um tumor cancerígeno no cérebro. Aí a Vanessa opera do tumor cancerígeno, aí aparece o tumor no fígado. Aí agora vão coordenar o fígado, vão ver como aparece um tumor no rim. Então veja só quantas coisas podem suceder. Mas quando você conversa com a moça, ela aprendeu há 35 anos atrás a permanecer firme. E ela viu a mãe com uma morte com objetivo. Fizemos o velório da Nete. 6 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. Uma morte com objetivo. Pessoas que foram quebrantadas por uma mensagem. E que se aquela morte não tivesse acontecido, talvez alguns daqueles tivessem morrido sem salvação. Mas a morte teve objetivo. E é justamente isso que Deus falou: você derramou a sua vida, a sua alma na cruz. E por intermédio desse derramamento, uma posteridade vai se salvar. Agora, tudo o que aconteceu na cruz, só Jesus sabe. Mas é incrível como Deus é lindo e não deixa a nossa alma titubear. Não deixa a nossa alma vacilar. Como de vez em quando a gente vacila. De vez em quando a gente bota um pé fora do caminho e pisa no espinho. E aí quer voltar, mas o espinho segura e a dor está lá e você está naquela, não sai, porque você resolveu pisar fora. Não é isso? Sim ou não? E por mais que você alcance misericórdia e tire o espinho, você nunca mais vai esquecer da dor. A dor de ter se desviado. Aí eu quero que você vá comigo agora nos outros 2 salmos que eu falei para você. Quero que você vá primeiro comigo no salmo de número 22, para a gente ver que lindo é Deus e que não queria deixar Jesus vacilar. Esse salmo foi escrito aproximadamente 1070 anos antes de Cristo. Vamos ver o que diz o Salmo 22. Deixa eu botar isso aqui. Isso. Acharam? Diga amém. Olhe para a pessoa ao seu lado e diga assim: você está pronto? Você está pronto para receber esta revelação? Pergunta para ele. Isso. Isso. E você lembra qual era o livro de Isaías que a gente tinha aberto? Qual era o livro de Isaías? 53. Agora, o que dizia, Paulo, me ajuda. O que dizia o verso 3 de Isaías 53?
Olha lá. Verso 3. Ele era o quê? Ele era o quê? O mais o quê? Homem de experimentado como um homem que os homens escondiam ele era o quê? E não faziam dele caso algum. Uma pessoa que tem essa descritiva se sente como? Só que Jesus sabia como. Veja só o que está escrito no Salmo de número 22, verso de número 6. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Verso 7. Todos me veem e zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça dizendo, verso 8, confiou no Senhor que o livre-o, pois ele nele tem prazer. Aí, verso de número 10, sobre ti fui lançado desde a madre. Jesus falando com Deus, sobre ti, meu Deus, eu fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Vai, continua, verso 11. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima. É quando Jesus está chegando com o patíbulo na cruz. A tribulação para mim está próxima. E ele continua dizendo, e não há quem me acuda. Aí Jesus olha para o que está acontecendo sobre o Calvário. Verso de número 12, diz lá, muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. No verso 13, contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Aí vai lá o derramar da alma. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro. A língua se apegou no céu da minha boca. Assim me deitas no pó da morte. Jesus, já na cruz, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam. Traspassaram-me as mãos e os pés. Meu Deus, 1050 anos antes, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando para mim. Por que Jesus podia contar todos os ossos? A postura dele, joelho encolhido, cabeça para baixo. Ele podia contar todos os ossos dele. Ele está dizendo, essa é a posição que eu estou. Mãos traspassadas, pés traspassados, olhando para baixo, vendo, ele contava todos os ossos. Aí está dizendo, repartem entre si as minhas vestes, meu Deus, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes, meu Deus. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Eli, Eli, lama sabachthani, é quando ele grita na cruz. Por quê? Porque antes ele sabia qual era o caminho que ele tinha que percorrer. E ele continua, livra minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida salva-me das fauces do leão falso, dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Agora vá comigo no Salmo 18. Salmo 18, verso de número 4. Penso quantos acharam, diga amém. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro, meu Deus. Eli, Eli, lama sabachthani. Ele do templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou nos ouvidos. Então a terra se abalou, o terremoto que aconteceu, a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes, se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça
fumaça, o fogo devorador da sua boca. Dali saíram brasas ardentes, baixou o céu, desceu e teve sob os pés a escuridão. Por isso que a escuridão toda tomou o Gólgota. Cavalgava no querubim, sim, levava velozmente as asas do vento. Das trevas fez um manto, e que ele se ocultou nela nas escuridades das águas, e espessas nuvens do céu eram o seu pavilhão. Trovejou então o Altíssimo dos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo, brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou todos os meus inimigos. Multiplicou os raios e os desbaratou. Do alto me estendeu a mão e me tomou. Verso 16. Livrou-me do forte inimigo e dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Cristo mostra a sua fragilidade na cruz. Verso 19 diz: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Irmãos, eu quero terminar com essa frase: me livrou porque ele se agradou de mim. Você sabe o que isso quer dizer, meu querido? Não importa o tamanho da sua dor, da sua solidão, da pressão que você está vivendo, não importa o tamanho das potestades que te cercaram, Deus só vai te tirar de lá se Ele se agradar da tua postura. Senão você vai ficar lá. Por isso que o sofrimento de alguns dura décadas, porque simplesmente não quer mudar a postura, quer se manter com cara feia, quer mostrar que não concorda. Vai continuar na prova, vai continuar. Acabou. Se com Cristo foi assim, meu amado, quanto mais comigo, que sou um comedor de feijão, rapaz. Presta atenção no que eu estou lhe dizendo. Essa pregação de hoje só serve para uma coisa: fique feliz com o que você está passando, mas não negue a Deus em nenhum momento. Sabe por que Deus livrou Daniel da cova dos leões? Porque Ele se agradou da postura de Daniel dentro da cova. Sabe por que Sadraque, Mesaque e Abednego foram livrados da fornalha? Porque Deus se agradou da postura deles dentro da fornalha. Sabe por que os alicerces da prisão se abalaram com Paulo e Silas? Porque Deus se agradou da postura deles dentro da cela. Sabe por que Deus enviou o anjo para liberar Pedro da prisão? Porque Deus se agradou da postura de Pedro dentro da prisão. Sabe por que Faraó, o rei, mandou chamar José dentro da cadeia? Sendo traído pelos irmãos, sendo traído pelo padeiro, sendo traído por todo mundo, sendo mentido pela esposa de Potifar. Você sabe por que Deus arranca José de lá de dentro e o faz ser o mais poderoso do Egito? Faz ele trazer a família, faz ele restaurar a comunhão, faz ele ver o pai, ver Benjamim. Você sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus se agradou da postura de José dentro da cadeia. Enquanto você não agradar a Deus com a tua postura, você vai continuar sendo provado, você vai continuar de porta fechada, você vai continuar na projeção de Satanás e não na posteridade que Deus tem para te oferecer. Quanto mais Deus se agradar da tua postura, mais o diabo vai ter que bater o chifre na parede, vai ter que bater o casco no chão, vai ter que perder o controle, vai ter que dar ordem para os demônios baterem retirada. Sabe por quê? Porque Deus está se agradando da tua postura. Só. Quer ter um casamento feliz? Muda a postura. Quer que a tua empresa exploda no mercado? Muda a postura. Quer aquele cargo do concurso público? Muda a postura.
Quer a credencial que vai mostrar a tua profissão? Muda a postura. Quer deixar de ser ciumento com relação à tua esposa? Muda a tua postura. Quer deixar de ser ciumenta com relação ao teu marido? Muda a postura. Como assim? Seja homem de Deus, seja mulher de Deus. Aquele que é homem de Deus tem uma mulher de Deus e o diabo não toca. Se for de Deus, o diabo não toca. Não adianta. Tem um negócio na Bíblia, eu vou pregar isso aí. Eu estou orando para Deus me dar coragem. Eu vou pregar uma mensagem que Deus chega para um profeta e diz assim para ele: entra na virgem. E ele vai lá e entra na virgem. E a virgem engravida. Depois ele casa. Só porque Deus precisava que ele fosse o exemplo de ser a voz do Espírito Santo entrando na virgem para gerar Jesus. O nome do profeta é Isaías, tá? Então você precisa ter ouvido de Deus, coragem de Deus para fazer às vezes aquilo que todo mundo vai julgar. Mas Deus não está nem aí com o julgamento de quem olha. Deus quer se agradar da tua postura, só. Só. Mas o que vão falar? Deus só quer se agradar da sua postura. Mas assim eu vou perder o emprego. Talvez só assim é que você vai conseguir o emprego dos seus sonhos. O dia que você mudar a postura. O dia que você mudar a postura de se vender por causa das coisas, você vai entender que Deus vai te comprar realmente. Enquanto você estiver se vendendo para conseguir o que você quer, Deus não pode te comprar. Porque Deus não vai ter alguém que tem muitos donos. Você se vende para um para conseguir uma coisa, se vende para outro para conseguir outra coisa, se vende para outro para conseguir outra coisa. Aí o que vai acontecer? Deus vai dizer: não pode ser meu. O dia que você parar de se vender para conseguir o que você quer, aí Deus diz: agora eu vou comprar. Deus quer exclusividade. Deus não te divide com ninguém. Apóstolo, eu sou casado, presta atenção, você é um. Deus não te divide com ninguém. Amém, meus irmãos? Eu termino essa mensagem dizendo assim, ó: se gostou e se não gostou, bata a palma para Jesus.